Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês da série Física Básica do Nicolau e Toledo, que é o FBNet ali, não sei se você viu ali no título, né? Você viu que aqui apareceu um izinho, é a playlist desse assunto de equilíbrio de corpo e de corpos extensos, né? Equilíbrio de ponto e corpos extensos. Agora nós entramos na parte dos corpos extensos. Então olha só o que diz aqui, ó, nesse. Dois garotos estão sentados na extremidade de uma gangorra de 4 metros de comprimento. Tá vendo? 4 metros de comprimento a gangorra. E daí tem um garoto aqui e um garoto aqui, ó. O garoto da extremidade A tem 30 quilos. Então esse aqui tem 30 quilos, ó. 30 quilogramas, tá? Vou escrever porque eu esqueço às vezes. E o da extremidade B, 20 kg. Então, esse aqui tem 20 kg, quilogramas, tá? Determine o momento do peso de cada um dos garotos em relação ao ponto central O da gangorra. Ó, ponto central O. Na verdade, esse aqui não é o ponto central, tá? Esse não é o que é o ponto central, porque se a barra tem 4 metros, o ponto central estaria a 2 metros para cá e 2 metros para cá. Então, esse ponto aqui, né, que é o ponto central, né? Ou seja, onde a gangorra está apoiada, né? Tá? Ele não é o centro da barra, tá? Mas a gente entende o que quer dizer esse ponto central, o ponto que está no centro, no meio dos dois garotos aqui, tá? Então, o que é o momento? O momento, tá? No livro FBNet, ele sinaliza como M, tá? M de momento. E o momento é mais ou menos F vezes D. Tá? Então vamos entender o que está dizendo essa força. Está dizendo que o momento é a força vezes a distância do ponto de aplicação da força até o ponto que nós estamos levando em consideração. Tá? Então aqui, como ele fala assim, ó, determine o momento do peso em relação ao ponto central. Então o ponto ao qual nós estamos vamos calcular o momento é em relação ao ponto central. Então essa distância é a distância da onde o peso do garoto está até o ponto que nós estamos nos referindo, tá? Então o garoto aqui, ó, no garoto aqui que vamos dizer que ele esteja bem na extremidade da barra, né, aqui no A, tá? Ele tem um peso, o peso dele está para baixo aqui, ó. Pum, tá? Esse aqui é o peso do garoto A, tá? E aqui é o garoto B e tem um peso também, ó. O peso está para baixo, ó. Peso do B. Não sei se você viu aqui, ó. Eu sutilmente fiz esse aqui um pouquinho menor que esse. Por quê? Porque esse aqui tem 30 quilos, esse aqui tem 20 quilos. Então o peso desse é menor do que esse aqui, tá? Bom, o que é o peso? Peso é massa vezes a gravidade. E foi dado aqui, ó, dot G igual a 10. Então a gravidade é 10. Então quer dizer que o peso do A vai ser o quê? 30 vezes 10, 300 newtons, certo? O peso do B vai ser o quê? 20 vezes 10, que dá 200 newtons, certo? Tá, agora vamos entender aqui mais uma coisa aqui, ó. O momento é a força vezes a distância até o ponto ao qual nós referimos, mas acontece que essa força ela tem que estar na vertical, ela tem que ser perpendicular ao ponto de aplicação até o ponto ao que nós estamos calculando, tá? O momento, tá? Então, o momento dessa força é em relação ao ponto O. Então, essa distância daqui até aqui, ó. Veja que essa força está perpendicular a essa distância de 1,6. Então, eu uso essa fórmula. Porque se a força não estiver perpendicular, eu não uso a fórmula, tá? Aí você fala assim, tá, mas o que é esse mais ou menos? Então, nós convencionamos o sentido positivo e o sentido negativo. Nós quem? O livro? Não, você que está resolvendo o problema. Então você convenciona. Se você quiser convencionar que o sentido horário é positivo, você faz assim, ó. Então para cá é mais e para cá no sentido anti-horário é menos. Tá vendo? Então o momento do garoto A, do peso do garoto A vai ser o quê? Vai ser menos a força, que no caso é o peso 300, vezes a distância da aplicação do peso até o ponto que nós estamos nos referindo. É 1,6, ó. 1,6, tá? É claro que
eu não coloquei as unidades, mas esse aqui é o que? Newton e esse aqui é metro, certo? Então aqui está aparecendo Newton vezes metro. Então o momento do peso do garoto A vai ser o quê? Menos 3 vezes 16 é 48, né? Esses dois zeros aqui pode fazer essa vírgula pular duas casas para cá. Então ficaria 3 vezes 160, que dá o quê? 480 newton vezes metros. Tá vendo? Esse é o momento do peso do garoto A. Agora o momento do peso do garoto B vai ser o quê? O MB vai ser o quê? Agora é mais, ó, mais o peso, que é a força. O peso é o quê? 200, tá? Veja que esse 200 também está perpendicular a essa distância aqui, ó. A distância está assim, o peso está na perpendicular, tá? Então, o peso do B, que é 200, vezes a distância, que é 2,4. Aqui é newton e aqui é metro também, tá? Então, esses dois zeros vai fazer essa vírgula pular duas casas para cá, vai ficar 240. E 240 vezes 2, então o momento da força B vai ser o quê? Mais 480 newton vezes metro. Tá vendo? E pronto, está calculado, resolvemos o problema. É isso que o problema queria saber. Ele queria saber o momento do peso do A e o momento do peso do B. Aí você olha aqui, esse daqui é negativo, esse aqui é positivo, mas eles têm a mesma intensidade, 480. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa barra está em equilíbrio, porque esse daqui está tentando fazer a barra girar para cá, mas esse está tentando fazer a barra girar para cá. Só que com a mesma intensidade. Esse tenta fazer aqui com menos 480, esse mais 480. Quando eu somar todos os momentos aqui e der zero, quer dizer que essa barra não está girando nem para cá, nem para lá. Entendeu? Está em equilíbrio aqui, ó. Beleza? Tá, vamos ver um outro aqui, ó. Esse outro aqui, ele é muito simples, mas eu insisti em colocar ele aqui porque eu tenho que fazer um esclarecimento. Diz assim, ó. Uma força de intensidade 60 newtons age sobre um corpo, tendendo a girá-lo em torno do ponto situado a 0,4 metros de sua linha de ação, no sentido anti-horário. Determine o momento dessa força. Então, calma aí. Uma força de intensidade de 60 newtons age sobre um corpo. Tá? Como é que é esse corpo? Tendendo a girá-lo em torno de um ponto situado a 0,4 metros de sua linha de ação no sentido anti-horário. Então vamos fazer um corpo qualquer, um corpo mais comum aqui, que a gente vê bastante problemas disso, é quando eu tenho aquela chave de boca, sabe? Aquela de apertar a porquinha, né? Da porca. Pronto, aqui, ó. Chave de boca. Tá? Agora imagina uma chave de boca longa. Tá? Uma chave de boca bem longa aqui, ó. Tá? E veja. Então aqui tá a porca, né? Pronto, tá a porca aqui. E a chave de boca tá aqui, ó. Certo? Então diz, uma força de 60 newtons age sobre um corpo, vamos dizer a chave, tendendo a girá-lo em um ponto situado a 0,4 metros de sua linha de ação, tá? Situado a 0,4 metros de sua linha de ação, no sentido anti-horário. Peraí, aqui é horário, anti-horário é para lá, né? Então tá indo para lá, ó. Tá? Então a força tá aqui, ó. A força tá aqui empurrando para lá, tentando girar. Vamos dizer que a distância daqui, da onde está girando, até o ponto de aplicação da força, seja o 0,4 metros, ok? Entenderam o desenho? Então beleza. Agora é o seguinte, por que eu insisti em colocar aqui? Porque ele diz que a força é de 60 newtons. Então vamos dizer que a força seja 60 newtons para lá, assim, ó. 60 newtons, tá? Então o momento dessa força vai ser o quê? Ele não diz, não tem necessidade de eu dizer que isso aqui é positivo ou negativo, né? A gente pode convencionar qualquer sinal aqui, mas como não está em situação de equilíbrio, é só para calcular o momento. Então eu vou dizer que isso aqui é positivo para lá, pronto, tá certo? E o momento aqui vai ser o quê? O momento, então vai ser o quê? Mais, tá? 60 vezes 0,4. Então esse zero aqui faz essa vírgula para cá, então vai ficar 6 vezes 4, 24. Então o momento aqui é 24 newton vezes metro. Aí você fala assim, professor, mas qual foi a novidade? Por que você insistiu em colocar isso aqui? É para calcular o momento? Não.
Pelo seguinte, ele deixou claro que essa força está perpendicular aqui a essa distância? Eu não percebi isso, ó. Tendendo a girá-lo num ponto situado a 0,4 metros de sua linha de ação, no sentido anti-horário. Então, veja, se essa força de 60, ao invés de estar assim, estivesse assim, ó, tá? Vamos dizer assim, ó, tá? Estivesse assim, veja, ela continua, essa força assim, ela continua querendo fazer essa chave girar no sentido anti-horário, tá? Mas aí eu não calculo o momento fazendo essa força vezes essa distância. Eu tenho que fazer a força sempre vezes a distância perpendicular. Então, nesse caso, se aqui está a direção, a distância perpendicular vai ser assim, ó. Ó, aqui vai fazer 90 graus. Ó. Então, seria essa distância vezes essa força, entendeu? Então, é isso que nós temos que tomar cuidado, tá? Eu acho que esse problema não deixou claro de que essa força está exatamente na perpendicular em relação à distância. Então, por isso que eu estou dizendo, muito cuidado aqui, tá? A força, ela tem que estar sempre perpendicular à distância, tá? Que a gente estiver considerando. Então, se a força estivesse assim, a distância seria essa. Agora, se a distância está aqui e a força estiver aqui, daí eu faço essa distância vezes essa força, tá bom? Fiz questão de fazer esse esclarecimento, porque pode ser que algumas outras questões que você veja por aí aconteça isso e você tenha que tomar um cuidado um pouquinho maior em relação a esses cálculos, beleza? Bom, então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvida, vai aqui nos comentários, põe suas dúvidas ali que eu terei o prazer de responder para você, tá? Agora aqui no finalzinho vai aparecer aqui uma caixinha que é novamente o link para a playlist dos vídeos relacionados a esse assunto, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.